O mundo está à beira de uma reviravolta geopolítica que pode redefinir o equilíbrio de poder global e poucos estão prestando atenção nos sinais alarmantes que se multiplicam a cada dia. Enquanto os Estados Unidos dão as costas à Europa, reduzindo sua presença militar no continente, Moscou aperfeiçoa uma máquina de guerra implacável, alimentada por soldados descartáveis e táticas brutais. Enquanto isso, nações da OTAN e da União Europeia se debatem entre a ilusão de segurança e a realidade de uma ameaça que cresce a passos largos. O que está por vir? Uma Europa abandonada à própria sorte ou um continente que finalmente acordará para o perigo que se aproxima? A conta não fecha. 500 milhões de europeus dependem da proteção de 300 milhões de americanos contra 140 milhões de russos. Essa equação absurda, destacada pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, deveria ser um sinal de alerta máximo. Em uma reunião histórica em Londres, onde líderes da UE e da OTAN se encontraram, mas deixaram os países bálticos de fora, como se fossem coadjuvantes em seu próprio destino, ficou claro que a Europa está sendo empurrada para um abismo. A mensagem subliminar? Arrume-se sozinha. A administração Trump já anunciou a retirada de 20 mil soldados americanos do continente, um recado direto: a era da proteção gratuita acabou. E agora? Será que Bruxelas tem estômago para enfrentar Moscou sem o guarda-chuva de Washington? Os países da linha de frente não têm dúvidas: Lituânia, Letônia, Estônia e Polônia exigem 10 bilhões de euros para construir uma muralha de defesa ao longo de 1.340 quilômetros de fronteira com Rússia e Bielorrússia. Não é paranoia, é sobrevivência. Segundo o analista militar Sergei Grabsky, a concentração de 100 a 120 mil soldados russos em território bielorrusso não é um blefe. É uma espada sobre suas cabeças. Não é questão de se haverá um ataque, mas de quando e como, afirma. A Polônia, por sua vez, sabe que está na mira. Neutralizar suas forças no Nordeste é o próximo passo lógico de Moscou para garantir seus flancos. A pergunta que não quer calar: a Europa está preparada para uma guerra que pode começar amanhã? Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos mergulham em um caos interno que ameaça sua própria democracia. Protestos massivos tomam as ruas, com manifestantes invadindo concessionárias da Tesla e bloqueando estradas, sob gritos de "queime a Tesla, salve a democracia". O alvo: Elon Musk, acusado de ser cúmplice de Donald Trump na demolição do Serviço Público Federal. Não somos contra a inovação, somos contra a oligarquia, declara um dos líderes dos protestos, que já se espalham por cidades como Nova York, Jacksonville e Tucson. O boicote às ações da Tesla e aos produtos da empresa virou arma política, um golpe direto no bolso de Musk, que, pasmem, apoiou publicamente a saída dos Estados Unidos da OTAN e da ONU. Concordo, respondeu secamente ao apelo de um senador republicano. Será que o bilionário está jogando com fogo ao enfraquecer as alianças que mantêm o mundo em relativo equilíbrio? A situação se agrava quando olhamos para o fronte. Na Ucrânia, as tropas russas apertam o cerco sobre a logística ucraniana na região de Kursk, cortando rotas de abastecimento e avançando em direção a Sudza. Uma queda dessa cidade seria um desastre estratégico. Enquanto isso, em Donetsk, o exército de Putin adota táticas de kamikazes blindados, soldados enviados como iscas humanas, carregados de explosivos, para abrir brechas nas linhas ucranianas. São peças descartáveis, revelam fontes militares. Do outro lado, as forças de Zelensky, embora exaustas, resistem com uma determinação que surpreende até os céticos. Mas a pergunta que persiste é: até quando? O analista Sergei Grabsky é categórico: não há espaço para ilusões. A Rússia não busca negociações, busca vitória. A Ucrânia não tem alternativa a não ser lutar. E a Europa? Ainda acha que pode fechar os olhos e torcer para o pior não acontecer? Enquanto os líderes do Ocidente trocam declarações vagas sobre processos de paz, a máquina de guerra de Moscou não para. E o tempo, infelizmente, não está do lado daqueles que hesitam. Enquanto isso, até a elite política americana sente o peso da revolta popular. O vice-presidente J.D. Vance foi obrigado a fugir de seu refúgio nas montanhas de Vermont, cercado por manifestantes que o chamam de traidora e nazi. Placas com mensagens de apoio à Ucrânia e repúdio à sua política externa dominaram as ruas do resort onde ele tentava esquiar em paz. A cena é simbólica: nem mesmo os poderosos estão imunes à tempestade que se aproxima. O mundo está em um ponto de não retorno. A Europa pode escolher entre se armar até os dentes ou se render à inevitável expansão russa.
Os Estados Unidos podem optar entre o isolacionismo perigoso ou a liderança que evita o colapso global. E a Ucrânia continua a lutar, não por território, mas pela própria existência. Enquanto você lê este texto, decisões estão sendo tomadas nos bastidores que definirão se suas crianças viverão em um mundo de paz ou de guerra permanente. A questão não é se você deve se preocupar, mas o que você fará com essa informação. Porque, no final das contas, a história não perdoa aqueles que escolhem a indiferença. O inimigo paga um preço altíssimo por cada posição ucraniana destruída e ainda assim insiste em táticas desumanas para conquistar alguns metros de terra. Minas antitanque plantadas por mãos trêmulas, soldados transformados em bombas humanas, obrigados a se arrastar até as linhas ucranianas na esperança de lançar uma granada que, muitas vezes, nem sequer explode. São vidas jogadas ao vento, não por estratégia, mas por desespero. Porque quando a máquina de guerra falha, o Kremlin recorre ao sacrifício de seus próprios homens, inclusive dos feridos, declarados inaptos para o serviço, mas ainda úteis como isca. Eles são enviados em emissões finais, uma sentença disfarçada de ordem, para revelar as posições ucranianas antes de caírem. E mesmo assim, a Rússia segue recrutando. Não por patriotismo, mas por contratos assinados com sangue e rublos. Oficialmente, chamam de alistamento voluntário. Na prática, é uma armadilha financeira, 30 a 40 mil novos voluntários por mês, atraídos pela promessa de um salário que, para muitos, será o último que receberão. Não importa como esse voluntariado é imposto, se por pressão, por engano ou por falta de alternativa. O que importa é que o mecanismo não para. Cada perda é reposta, cada corpo é substituído, e a guerra se alimenta dessa engrenagem sem fim. Enquanto isso, os efeitos dessa máquina de destruição se espalham além das fronteiras. Na Bielorrússia, um drone derrubou uma linha de alta tensão, deixando milhares no frio. As autoridades locais tentaram esconder a causa, como se a verdade fosse menos gelada que as casas sem aquecimento. Mas o fato está registrado. Pela primeira vez, um ataque aéreo não convencional atingiu a infraestrutura energética de um país aliado de Moscou. Não é mais uma questão de se a guerra vai escalar, mas de quando e como ela chegará até você. A pergunta que fica é: até quando o mundo vai fingir que isso é um conflito distante? As escolhas de hoje, ou a falta delas, definirão se amanhã você estará lendo sobre mais uma cidade sem luz, mais um soldado transformado em estatística, ou mais um país arrastado para o abismo. A história não é escrita por quem assiste. É escrita por quem age. E o relógio não para.